Fala, meu povo, tudo certo, tranquilidade total. Vamos embora porque o Sport não jogou nada hoje, meus amigos. Um jogo puxadíssimo de assistir, mas eu já quero perguntar direto aqui para vocês. Esse ponto que a gente ganhou fora de casa foi sorte ou mérito da gente? Eu quero que vocês já deixem aí nos comentários, porque eu vou dar minha opinião, a gente vai conversar aqui onde teve os erros do Sport, tá certo? Erros que deu para ser nítido, que deu para ver claramente, depois que eu trouxer aqui a escalação, como é que foi. Eu vou falar para vocês aqui questão desses erros e, infelizmente, os erros foi Márcio Goiano em relação às substituições, tá certo? Mas eu não tô aqui dizendo que o cara, foi efetivado, é horrível. Não, a gente tem que torcer. Beleza? Como eu já disse, eu gostaria que fosse o treinador, mas é Márcio Goiano, beleza? Mas bora lá, mas bora lá, direto ao ponto aqui. Jackson, o que é que tu achou de verdade desse jogo? Meus amigos, os 10 primeiros minutos, vou dizer nem 10, os 15 primeiros minutos de jogo, a gente dominou o time do América. Poderia ter feito 1-0 e ali já teria sido outro cenário, tá certo? Porém, meus amigos, quando a gente teve 2 a 3 chances, logo nesses 15 primeiros minutos, a gente deu uma recuada, tá certo? Recuou e era nítido que ia acontecer isso, que Roger foi lá e colocou o time do América em cima dos defeitos do Sport, que é os defeitos dele, tá? Que ele deixou no Sport. A gente ainda melhorou um pouco com o Márcio Goiano. Que qual é o defeito do Sport? É jogar em cima de Felipinho, avenida, tá certo? E aí onde eu digo, onde foi o erro aí de Márcio Goiano, que foi a não escalação de Biel do lado esquerdo ali. Eu sei que ele entrou no segundo tempo, a gente vai conversar sobre isso também, mas a não escalação de Biel ali deixou a desejar. E principalmente, meus amigos, que assim, não foi só Biel, é que o lado esquerdo do Sport é um lado que ninguém marca. Felipinho sobe e não tem força de marcação. Todas as jogadas do América foi em cima dele, que passou, né? Todas as jogadas que deu certo do América, no primeiro tempo isso, foi em cima de Felipinho. Aí a gente tinha um meia, que era o de criação, que era Depena, ali que também não marca. Depena não é aquele cara que tem essa função de marcação, e a gente tava com um ponta esquerda que também não marca, que é Yuri Castilho. Então assim, a gente tava com aquele lado ali, tava todo comprometido por um erro, tá certo, de Márcio Goiano na escalação. Para mim foi um erro de escalação do Sport, beleza? Mas bora lá, meus amigos, bora pra escalação, para não ficar dizendo aqui, foi um erro. Qual foi a escalação, Jackson? Vamos lá para a escalação do Sport. Meus amigos, o Sport entrou com o Thiago Couto no gol. Pra mim, foi o melhor em campo, tá? Uma defesa meio estranha, até o narrador do Sport Net tava comentando, e é verdade, foram defesas estranhas, mas salvou. Independente de qualquer coisa, os volantes do Sport estavam dando muita liberdade, principalmente Zé Gabriel, muita liberdade. Os caras chegavam na entrada da área e chutavam. Se a gente pegar um time, se a gente pegasse um time com uma qualidade boa de chute fora da área, a gente ia levar muitos gols, tá certo? E mesmo assim, Thiago Couto agarrou muita bola. É o cara aí que, enfim, não tem nem o que falar. É um goleiro que vem salvando a gente desde que entrou no Campeonato Pernambucano, beleza? E a gente foi com o Thiago Couto, Augusto Pulse na lateral direita. O que complicou a gente no segundo tempo, tá certo? Porque Augusto Pulse, ele é um jogador que jogou muito bem no primeiro tempo. Só que reclama demais, pô. Fica reclamando com o árbitro todos os jogos. No primeiro tempo, o Augusto Pulse leva cartão amarelo. Ou por uma entrada que não tem nada a ver, ele dá entrada no jogador, e hoje vai por reclamação. Então, em menos de 20 minutos de jogo, o cara já tava com cartão amarelo, pô. Um lateral direito que vai fazer marcação, tudo mais. Tava jogando bem, jogou bem ele hoje, saiu no segundo tempo para a entrada de Madison. Mas a gente sabe por quê, porque ele levou esse primeiro cartão amarelo aí e ia ser explorado mais uma vez, como o Roger explorou o lado direito também do Sport, mas não passava nada por Augusto Pulse. Só que Augusto Pulse reclama demais, pô. Tem que falar com a psicóloga do Sport, com alguém, porque todos os jogos ele leva cartão amarelo. Todos os jogos ele leva cartão amarelo besta. É por reclamação, é por discutir com o jogador adversário, enfim. Foi o calo da gente no segundo tempo, beleza? Que entrou Madison, e Madison, que entrou no lugar dele, já falando logo de Madison, jogou nada, tá? Jogou nada hoje, sentiu, não sabe fazer, não fez cruzamento, errou passe fácil, não marcou bem, enfim. O lado direito, que estava muito bom do Sport no primeiro tempo, ficou muito ruim no segundo tempo, por isso que o América começou a crescer, não só do lado esquerdo,
que foi o lado de Felipinho, mas cresceu também no lado direito no segundo tempo. No primeiro tempo, a casinha ficou fechada ali com Augusto Pucci. Precisa melhorar muito esse psicológico seu Augusto Pucci, beleza? Agora bora lá, a zaga que a gente já tinha falado também ontem. A zaga foi com Benevenuto e Marcelo Aju. Marcelo Benevenuto e Marcelo Aju. Então aí, foi uma zaga que não comprometeu, tá certo? Não tenho o que falar de Aju, que saiu até sentindo dores no segundo tempo. Eu vou até ver o que foi que aconteceu com Marcelo Aju para trazer para vocês aqui. E Benevenuto também não comprometeu. A zaga do Sport não comprometeu em nada, tá certo? Os dois zagueiros. Agora bora lá, pro lado esquerdo. Tá ridículo a participação de Felipinho. Felipinho não acerta nada. Ele não acerta um passe, ele não tá bom cruzando bola na área, ele não tá bom na marcação, ele não acerta passe. Pra dizer que ele não tá acertando nada, de vez em quando ele acerta uma virada de jogo. Mas isso é muito pouco pro lateral esquerdo, que recebe bem, um lateral esquerdo que já tem experiência na Série B, já jogou no Sport em 2024 na Série B, subiu com o Sport, aí em 2025 estava no Criciúma, quase subiu com o Criciúma, então enfim, é um jogador experiente, tá? Mas não está jogando nada. E aí, aonde eu venho, mais uma vez, que eu acredito que foi uma falha aí de Márcio Goiano, não tirar Felipinho. Felipinho não jogou nada, tá certo? Ele não tirou Felipinho e os demais também do lado do Felipinho que era para apoiar, ele também não tirou. Mas a gente vai conversar sobre isso. Mas falando de Felipinho, não jogou nada. Já tinha que ter saído no segundo tempo para Edson Lucas, tá? Edson Lucas já tinha que ter entrado, porque Edson Lucas é um pouco mais de marcação do que Felipinho. Felipinho é uma avenida. Uma avenida. Todas as jogadas vai em cima de Felipinho. As jogadas que deram certo para o América foi em cima de Felipinho, e isso aí não pode acontecer, e Felipinho tinha que sair do jogo no segundo tempo, tá certo? Mas Márcio Bueno não tirou o jogador e ficou ali uma avenida do começo ao fim do jogo. Aí vamos para a dupla de volantes, que a gente também confirmou ontem. Zé Gabriel e Zé Lucas foram os dois volantes que foram. Zé Lucas não jogou tão bem, mas assim, o time todo não jogou bem. Quando o time todo não joga bem, Zé Lucas também sente o jogo e não jogou bem hoje, tá certo? Mas não comprometeu, não teve erro de passe, não teve nada disso. Ele só não estava conseguindo se achar em campo. Tipo, uma possibilidade de passe e tudo mais, até porque Roger também sabia que a saída de bola do Sport era em cima de Zé Lucas e colocou uma marcação ali muito pegada em cima dele, então aniquilou ali a nossa saída de bola, que já é rara a saída de bola do Sport. E o principal jogador de saída de bola foi Zé Lucas, e Roger já sabia disso. Faltou mais uma vez Márcio Goiano pensar fora da caixa e fazer uma mudança. Você pode jogar todos os jogos com o Zé Lucas, que os outros times não vão focar tanto nisso. Mas Roger, ele iria focar. Roger, ele iria querer ganhar, ele não queria perder do Sport, ele queria ganhar do Sport de todo jeito, até para mostrar que foi injustiçado e tudo mais. E ele marcou muito bem Zé Lucas. Agora, Zé Gabriel, do começo ao fim do jogo jogando. Horrível, tá? O cara não acerta nada, meu gente. É assim, Zé Gabriel não acerta nada. Não sei por quê, que também é mais um jogador que não foi substituído. Se eu fosse tirar um atleta, eu não tirava nem Zé Lucas, eu invertia. Sai Zé Gabriel, fica Zé Lucas como primeiro volante e colocava, no caso, Biel Fonseca como entrou no segundo tempo no lugar de Zé Lucas. Mas falando aí de Biel Fonseca, que entrou no lugar de Zé Lucas, assim, ele não entrou na dele. Biel Fonseca é um jogador que ele não joga pelo lado direito, que é o lado que Zé Lucas jogou. Colocou ele ali para ter uma saída melhor de bola, mas não é a dele, tá? Ele teria que ficar ali do lado esquerdo, até para apoiar o lado esquerdo do Sport, que estava uma avenida. Ninguém marcava ali do lado esquerdo. Então precisava de Biel Fonseca do lado esquerdo, mas não, ele entrou no lugar de Zé Lucas ali, ficou flutuando entre direita e esquerda, mas ele estava fechando mais o lado direito, que já era a função de Zé Lucas, beleza? Então não tem muito o que falar, Biel também ficou muito abaixo hoje. Aí completando, meus amigos, o meio campo do Sport, o meia, na verdade, que foi Carlos de Pena. Bora lá, o Carlos de Pena fez alguns jogos muito bons, tá certo? Mas só que vamos falar o seguinte, esse não era jogo para De Pena. Era um jogo que precisava marcar muito no meio campo, principalmente na ponta. Esse era um jogo de Biel Fonseca. No lugar de Depena, eu até trouxe ontem, ó, vai entrar ali, quem vai entrar ali vai ser Biel Fonseca. É um jogo de marcação. E o treinamento dessa semana agora foi com Biel Fonseca. Mas foi uma pressão tão grande da torcida, não sei se Márcio ficou emocionado porque foi efetivado, e um dos jogadores que pediu para ele efetivar ele foi Depena, que é um dos líderes do elenco. Eu acho que ele disse, agora eu vou botar Depena aqui, mas não era o jogo. Depena é um jogador, sim,
que ele tem que para ser titular do Sport, mas dentro da Ilha do Retiro. Quando a gente precisa propor jogo, quando a gente vai para cima do adversário, o adversário normalmente vai recuar. Mas esse jogo de hoje, o adversário não iria recuar, até porque era Roger querendo ganhar do Sport. É um adversário que está na zona de rebaixamento, não, que é o lanterna do campeonato, não, um ponto não valeria nada para ele. E o time do Sport perdeu o meio campo por essa questão aí, que a gente não estava com o Biel Fonseca, que faz essa função de meia, mas marca muito bem do lado esquerdo e ajuda Felipinho, beleza? Mas o Sport foi com o Depena, que eu acho aí que foi mais um erro de Márcio Goiano na escalação. Aí do lado direito, a gente foi com Barleta, não tenho o que falar, tá certo? Barleta jogou direitinho, tá soltando um pouquinho mais a bola. Barleta precisa soltar mais a bola. A bronca de Barleta não é que ele é um jogador horrível, não. Ele, pelo contrário, Barleta é um cara muito útil pro esporte. Mas só que ele amarra muito a bola, dá um toquezinho a mais, assim, precisa soltar mais a bola. Tá certo? Quando ele solta mais a bola, dá certo, começa a dar certo. E eu senti falta do primeiro tempo dessa tabelinha entre ele e Augusto Pulse. No segundo tempo, horrível, Madison não conseguiu fazer tabelinha. Teve uma tabelinha que Barleta tocou para ele, dava para ele cruzar a bola, ele não cruzou a bola, saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Enfim, Madison foi um 0 à esquerda hoje. Mas falando de Barleta, que é o cara aí da ponta direita, também, tá certo, foi o que jogou melhorzinho, tá certo? Teve umas finalizações, só precisa soltar mais a bola. Aí vamos lá para a ponta esquerda, que é mais um erro, tá certo? Eu acredito que é mais um erro de Márcio Goiano. Não era o jogo para entrar com o Yuri Castilho. O jogo ali tinha que ter um cara de mais velocidade e de mais marcação. Esse cara, independente de qualquer coisa, é Cleison. Tá? É um cara que se doa na marcação e nem entrou hoje, tá? Cleison nem entrou hoje. É um cara que se doa na marcação, é um cara que iria ajudar ali o lado de Felipinho, que sobe muito. Muitos jogos que Cleison joga ali na ponta esquerda, Felipinho sobe, faz cruzamento, volta na marosidade e Cleison faz essa cobertura dele. Tanto o Cleison quanto o Biel Fonseca faz essa cobertura de Felipinho, porque senão fica ali do lado esquerdo do lado do Sport, fica um buraco lá do lado esquerdo do Sport. Então fica muito complicado. E, mais uma vez, feito eu disse, a escalação errada do Sport foi em cima daquele lado esquerdo ali e completando o Perotti, a bola não chegou, não teve a oportunidade de fazer gols, então não posso cobrar do centroavante. Foi brigador, lutou muito, mas a bola precisa chegar em Perotti para poder ele fazer gol, beleza? Então, para mim, foi ele, Barleta e o principal, o Thiago Couto, foram os melhores em campo, tá? Os menos ruins. Melhores, menos ruim. Mas bora lá, meus amigos, só pra gente finalizar aqui em relação a esse jogo. É um ponto importante, mas Márcio Goiano deixou a desejar em relação à escalação, tá certo? Primeiramente a escalação de frente, principalmente jogando fora de casa. Não era para entrar ali com Depena nesse jogo, que Depena não é jogador de marcação, é um jogo quando o Sport precisa propor jogo. Não é que no caso de Depena era para entrar Biel Fonseca, não era para entrar ali com Yuri Castilho, tá certo? O Yuri Castilho dá sim para fazer uma casadinha ali, principalmente no segundo tempo. Com o Perotti, ele entra ali no segundo tempo, tudo mais, quando já tá 1-0 e dá uma liga boa, depois Perotti sai e fica o Yuri Castilho, quando entra descansado é melhor, mas ele colocou o Yuri Castilho. Fica uma avenida do lado esquerdo do Sport e Felipinho subindo muito, outro ali que no segundo tempo, já que ele queria manter Yuri Castilho ainda na ponta esquerda, ele teria que colocar um lateral esquerdo de marcação, que seria, no caso, o jogador Edson Lucas, mas ele não colocou, então a gente ficou uma avenida. A maioria, 80% das jogadas que tiveram ali contra a gente, que foi passado no primeiro tempo, foi do lado de Felipinho. No segundo tempo, já foi do lado de Felipinho e do lado de Madison, que entrou no lugar Madison entrou no lugar de Augusto Pulse. E a outra substituição que eu achei muito estranha aí, não era para tirar Zé Lucas, tá? Porque Zé Gabriel, ele só tava dentro da área. Então os caras pegavam a bola na ponta e ficava um cara na entrada da área direto do América Mineiro. Só que os caras são ruins, por isso que estou na zona de rebaixamento, ficavam cruzando bola na área. Aí facilitava, entre aspas, um pouco a defesa do Sport. Mas se os caras começassem a jogar bola para trás, fosse linha de fundo, tocasse para trás, a gente levava 1, 2, porque ficou essa falha ali de Márcio Goiano. A sorte da gente é que o treinador do América é Roger Silva, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam em relação a esse jogo. Tamo junto e até a próxima.